Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou William Jacob e neste vídeo vou falar sobre uma entrevista que o João Dória concedeu neste dia 4, em que ele admitiu que pode abrir mão da sua pré-candidatura à presidência da República, falou que se isso acontecer não tentará a reeleição, falou sobre impeachment de Bolsonaro e algumas outras coisas, e no final eu vou explicar por que eu acho que Dória terá muitas dificuldades de se eleger presidente, embora tudo pode acontecer nesse próximo ano até as eleições. Mas antes de falar disso tudo, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações. Se gostar do vídeo, deixa o like, não gostou, deixa o dislike. E aqueles que puderem, nós criamos aqui o espaço também para membros no canal. Então isso é uma forma de ajudar a fortalecer esse nosso trabalho aqui. Bom, pessoal, a entrevista foi concedida ali ao Amarelas On Air, novo programa de entrevistas da Veja. E ali ele deu uma declaração que está repercutindo muito, que é de que ele pode não ser candidato a presidente em 2022. Eu assisti toda a entrevista com a duração aí de 1 hora, mais ou menos. E assim, realmente, logo no começo já perguntaram para ele, e ele disse que se ficarmos fracionados, não teremos uma terceira via. Teremos Lula ou Bolsonaro sucedendo a esse governo, o que seria um desastre. E aí, disse mais, todos nós que somos pré-candidatos temos que ter a humildade de abrirmos mão, se necessário, em torno de um nome que possa ser vencedor. E aí ele disse mais, aí eles tentaram aprofundar, avançar um pouco. Ele disse que caso não seja o escolhido do PSDB também, é uma outra possibilidade, disse que não sairá do PSDB, algo que chegou a ser cogitado em outros momentos. E que apoiará Leite, se o Leite for então o escolhido, ou, deixou claro, uma candidatura que puder engrandecer a chamada terceira via para que ela se torne a melhor via. Bom, e sobre essa primeira parte, eu quero destacar o seguinte, eu até entendo que lá na frente algum tipo de união vai acontecer. Nós não teremos em 2022 esses 10 nomes, por exemplo, que as pesquisas colocam hoje. Eu até acho que a gente pode ter 10 candidatos, mas uns 5 ou 6... são aqueles que os partidos colocam meio que para marcar posição e tá ali expondo o seu projeto, faz parte, isso acontece mesmo. Mas candidatos competitivos mesmo, nós teríamos aí em torno de 4, talvez 5. E eu até considerava que o Dória pudesse ser, e talvez possa ser um destes, representando o PSDB, essa ala mais paulista, os liberais, esse preferido da elite que sempre também aparece nas campanhas. Mas quando ele fala isso aqui, é complicado, porque se de um lado, olha, nossa, o Dória está disposto à união, Dória é alguém que está tentando aglutinar, do outro lado, gera notícia negativa. Isso aqui dá uma esfriada naqueles apoiadores, que aí, peraí, será que compensa mesmo eu comprar a briga aqui agora para lá na frente ele desistir? Então eu acho que os candidatos, quando são questionados nesse sentido, precisam dar uma resposta mais evasiva, deixando claro assim a vontade, a defesa de um projeto e tal, para que não gere esse tipo de notícia que hoje está sendo gerada. Então a mídia está compartilhando aí, Dória pode abrir mão, Dória pode abrir mão. Então isso eu acho que é ruim para a campanha, mas eu entendo a estratégia e talvez ele esteja com isso, tentando agradar setores dentro do PSDB, que hoje a briga ali, que ele já foi um favorito com o Leite, tá complicada, tá acirrada, alguns colocam até o Leite como favorito nas prévias, então talvez ele faça isso para dar um sinal ali de que realmente é alguém disposto a aglutinar. Vamos ver se vai funcionar e avançar aqui então na entrevista dele. Sobre o impeachment, ele não vê clima para isso, enfim, ele acha que realmente Bolsonaro será derrotado nas urnas. Eu acho que o clima se constrói. Se constrói a partir das ruas. Durante o momento mais grave da pandemia, estava realmente complicado você ter mobilização aí para levar talvez milhões de pessoas. Hoje nós temos essa condição. Nos protestos do dia 12, puxado aí pelo MBL e por grupos de direita, aí teve setores da esquerda que, não, a gente não vai com esses. Aí nos protestos do dia 2, encabeçado aí por diversos partidos, mas boa parte deles aí de esquerda e centro-esquerda, aí grupos da direita olharam, não, com esses aí eu não vou. Então enquanto a gente não entender que é necessário deixar as diferenças de lado e nos unirmos nessa pauta do fora Bolsonaro, aí ficaremos divididos. E realmente Bolsonaro ganha tempo, porque do dia 12 de setembro para o dia 2 de outubro foram 20 dias. O próximo protesto, 15 de novembro. Ali eu acho que é a data limite.
Porque se não conseguimos colocar multidões nas ruas no dia 15, aí, meus amigos, já vai entrar final de ano, aí vem o recesso e aí acabou. Aí realmente não teremos tempo e o que nos livrará de ter que encarar Bolsonaro nas urnas será ele ficar inelegível a partir do TSE. Mas eu acho então que dia 15 de novembro realmente é a data limite ali. Se a mobilização for gigantesca, isso pode passar um recado para o Congresso. Se não for, aí teremos que nos conformar ou torcer para o TSE fazer alguma coisa. Ele disse que as eleições em 2002 serão sujas e sórdidas, e eu acho que deu uma cutucada aqui no leite quando ele disse que esta não é uma campanha para bonzinhos, é uma campanha para pessoas que tenham personalidade. Sobre reeleição, como eu disse antes, ele disse que se não for candidato à presidência, também não será candidato à reeleição. Até foi questionado, governador, mas todo mundo fala isso e no final muda de ideia. Mas ele reforçou que realmente não será. Bom, e eu chamo atenção para um ponto crucial. Vou deixar o link aqui embaixo em que a Veja vai fazer um resumo e deixo também aqui. E neste mesmo link, na verdade, tem lá o vídeo para quem quiser assistir na íntegra. Ele faz duras críticas ao Bolsonaro. Mas um detalhe importante. Em momento algum, ele toca no assunto assim, é necessário mudar essa política econômica. Não. Ele critica o Bolsonaro que ameaça a democracia, e eu concordo. Ele critica a questão do Bolsonaro ser autoritário, intransigente, agressivo. Eu concordo. De que Bolsonaro não respeita as minorias. Beleza, tá tudo certo. Só que aí o fracasso na economia, baseado no que eu percebi ali que o Dória fala, é por conta de quê? Porque o Bolsonaro afasta investidores, porque o Bolsonaro, com esse clima que ele cria, ele acaba atrapalhando os investimentos, ele acaba atrapalhando o país. Eu também concordo com isso, mas o problema não é só esse. Este é um ponto importante. Quando a gente vai por esse caminho, a ideia é, então se o problema é só Bolsonaro, e ele é um problema grave, a gente tira Bolsonaro, coloca outro e os problemas são resolvidos. Não é assim que funciona. A gente está vendo aí que na última década o país parou de crescer, cresce 0, alguma coisinha pequena, praticamente zero. Se considerar também que a nossa população aumenta, aí que a coisa fica realmente complicada. E nesses 10 anos tivemos o quê? 6 anos de PT, 2 de Temer, 2 de Bolsonaro. Ou seja, o problema não é trocar Chico por Mané, Joana por Maria, mas é trocar esse modelo, é realmente fazer uma reforma que ajude o país, as pessoas e não a pequena minoria. Inclusive essas reformas feitas aí sempre para gerar emprego, reforma para resolver o problema da Previdência, tudo mentira. O tempo está mostrando que, na verdade, essas reformas feitas, embora com um avançozinho aqui e outro ali, no grosso, mais atrapalham do que ajudam. Então, é necessário, inclusive, rever e refazer algumas reformas no próximo governo, mas aí o Dória não passa por isso aqui. Aí ele falou sobre as prévias, sobre a relação com a Aécio, com o Alckmin. Eu já tratei disso aqui em outros vídeos, então não vou entrar nesses detalhes novamente. E um ponto importante, por que eu acho que o Dória vai ter uma vida muito difícil em 2022, embora eu sou daqueles que considero que daqui para frente vai acontecer tanta coisa que não dá para dizer, olha, a situação está definida, é Lula contra Bolsonaro. Não. Eu acho que pode acontecer tanta coisa que o cenário pode mudar completamente, embora a gente sabe que Lula, quando volta para o jogo, tem devolvido seus direitos políticos, ele volta com a força que o PT sempre teve. E que o Bolsonaro, por outro lado, representa uma outra parcela do eleitorado aqui que, por mais que ele esteja caindo, lentamente mais caindo, algumas pesquisas apontam agora para uma possível estabilidade. O Bolsonaro, então, tem ali em torno dos seus 23%, 25%, que é o que apontam aqui, algumas pesquisas um pouco mais. Lula, hoje aparece com 42%, 43%, um pouco menos, um pouco mais. Mas eu acho que o Lula está com uma gordurinha extra aqui por conta do anti-bolsonarismo. Bolsonaro também eu acho que está acima daquilo que ele estaria não fosse a volta do Lula. Então os dois aqui têm algo para ser tirado e aí outros candidatos podem aproveitar. E um detalhe importante, quando a gente fala que Lula está com alguma coisa extra aqui que não é dele, é porque na pesquisa XP e PESP, feita ali logo quando Lula retorna para o jogo e tal, ele apareceu com 29%, Bolsonaro tinha 28%. Hoje ele aparece nessa mesma pesquisa com 42%, 43%. Claro que algumas pessoas começam a olhar e falar, não, realmente eu acho que Lula é melhor. Isso acontece, faz parte. Mas muita gente está com Lula agora por conta do anti-bolsonarismo, como eu vivo dizendo aqui
no canal. E aí abaixo de Lula e Bolsonaro você tem Ciro, que aparece Datafolha, que é a pesquisa de maior confiança, com 9 a 12%. Nessa IPESP divulgada, o Ciro aparece com 9 e 11%. E o Dória não tem passado ali de 5, 4, com algumas pesquisas até menos. Então o Dória, apesar desse percentual baixo, teria a seu favor a simpatia de grande parte da imprensa, da elite, só que a gente percebeu em 2018 que esse apoio já não é tão decisivo como foi antes. Porque, não tenhamos dúvida, o preferido da imprensa e da elite não era Bolsonaro. Bolsonaro tinha simpatia, tinha lá o Guedes, o posto Ipiranga, que acalmava o mercado. Mas o preferido não era ele. A gente tem que reconhecer isso. E mesmo assim ele foi lá e ganhou. Então, resumindo, eu acho que o Dória parte para as eleições com 3 grandes problemas. O primeiro, e talvez esse seja aqui um dos principais, uma alta rejeição em São Paulo e também fora de São Paulo. Mas eu cito aqui em São Paulo porque é o principal colégio eleitoral do país, que ele governa, o que daria a ele uma grande vantagem se estivesse lá dentro bem avaliado. Como não está, ele perde aquilo que já daria a ele ali um percentual interessante. Então este é um ponto importante que cria uma dificuldade a mais para o Dória. Um segundo ponto, lá atrás, quando eu vi o Dória fazendo a aposta certa na vacina, eu falei, nossa, o Dória vai conseguir traduzir isso em votos. Não aconteceu. A lua de mel da população com a vacina já passou e o Dória continua estagnado e às vezes em alguns cenários aparecendo tendo menos do que tinha antes. Então este é um ponto importante. E um terceiro ponto, que é a pedra no sapato de João Dória e de outros candidatos, como o próprio Eduardo Leite, que é Ciro estar consolidado em terceiro. E existe na sociedade um clima, um clamor por uma alternativa. Não querem nem Lula nem Bolsonaro, respeitando aqueles que os querem. Acontece, tem bolsonarista que quer Bolsonaro, tem gente que quer o Lula, mas há um clima no ar de pedindo por uma alternativa, muito maior do que apontam as pesquisas, porque a pesquisa chega para o entrevistado e ele está toda hora vendo o Bolsonaro na televisão, aí Bolsonaro é tão ruim que faz com que ele traga na memória o ex-presidente Lula, que tenta explorar uma certa ilusão de que no seu governo foi tudo mil maravilhas e não foi. E aí é natural que neste momento eles apareçam aqui na frente. Mas o clima por uma alternativa existe e ele é forte. E como o Ciro está em terceiro em todas as pesquisas e em relação ao Dória aparecendo aqui tendo o dobro ou mais do que o dobro, dependendo do instituto, é natural com que as pessoas que não querem nem Lula nem Bolsonaro comecem a olhar primeiro para quem? Para o Ciro. E aqui é um detalhe importante. Ciro já está na sua pré-campanha. Não pode falar campanha ainda. O Ciro já está aí, com o marqueteiro que é um gênio naquilo que faz. Está acertando, errando, tentando acertar alguns pontos em relação à internet. Está com a Ciro Games, tem militância. Então o eleitorado começa a olhar melhor para o Ciro, que vê a sua rejeição diminuindo. Em algumas pesquisas aparece estagnado, em outras aparece crescendo. Com o Lula entrando no jogo já é uma grande coisa, porque o Lula é um candidato que, num primeiro momento, tirou votos do Ciro. Quando o Lula volta, o Ciro cai, só que o Ciro já recuperou. Então o Ciro tá ali, é uma pedra no sapato do Dória. Porque o Dória, tudo que ele queria na vida é estar onde o Ciro está agora nas pesquisas. Bom, meus amigos, então vamos aguardar. Eu acho que o primeiro desafio do Dória são as prévias do PSDB. Repito, ele era favorito, já não é mais. A coisa está bem acirrada ali dentro. Vamos ver quem vai vencer as prévias e o que vai sair dali. Se será um PSDB unido em torno de um nome ou um PSDB desunido. De todo jeito, unido ou não, eu acho que o candidato do PSDB, seja ele Leite ou Dória, terá grandes dificuldades para crescer nas pesquisas e realmente se viabilizar como a melhor alternativa do ponto de vista eleitoral para tirar Lula ou Bolsonaro do segundo turno. Ficamos por aqui e convido a todos para que nos acompanhem nos próximos vídeos no canal Politizando.